Uma outra causa de insuficiência cardíaca é a hipertensão. O que é que acontece? Se o paciente demorar a ser diagnosticado da hipertensão, então ele vai passar muito tempo com a pressão muito alta, não foi para o médico porque não sentia nada, e aí ele foi levando, só foi para o médico quando começou a sentir falta de ar, porque começou a sentir alguma coisa. E aí o que é que aconteceu? Esse paciente, ele tinha hipertensão há muitos anos atrás, não sabia que era hipertenso porque não costumava ir para o médico, e aí sua vida a longo tempo, o coração ficou sobre essa questão da hipertensão, e aí começa a comprometer o coração. Os pacientes que têm pressão alta e que a pressão arterial não fica bem controlada, não está bem controlada, o que é que acontece? Imagine o coração aqui para impulsionar esse sangue, vai impulsionar esse sangue para a principal artéria do coração, que é a aorta. Só que dentro dessa aorta, dentro dessa artéria, a pressão está alta. O que é que vai acontecer? Esse coração precisa botar mais força para conseguir vencer a pressão dentro da aorta para impulsionar o sangue para os órgãos. Então, o coração vai começar a ter que trabalhar mais. Com o tempo, esse coração trabalhando mais, ele hipertrofia. O que é isso? É como se fosse musculação. Você fazendo aquela malhação, aquele exercício de várias vezes, o que vai acontecer? A musculatura vai ficando aumentada, não é isso? Então, no coração é a mesma coisa. A musculatura, ela vai hipertrofiando. Isso é coração crescido? Não, é só a musculatura que vai ficando mais espessa, tá? A gente tem uma musculatura assim, e aí se ele vai trabalhando mais e precisando vencer essa pressão arterial mais elevada, ele vai ficando assim, tá? Que a gente chama de hipertrofia, tá? A musculatura tá hipertrofiada, é como se fosse aquele cara malhado. Então, ao longo do tempo, o coração não tem mais fibra para hipertrofiar. O que é que ele faz? Ele começa a dilatar. Então, é o que a gente começa a ver que é o coração inchado, o coração crescido. E aí é quando os sintomas da insuficiência cardíaca começam a aparecer com mais frequência. E aí o paciente não tolera ficar com aquela falta de ar, né? Muitas vezes vai dormir, não consegue nem dormir com travesseiro só, porque já sente muita falta de ar, né? Bota 2, 3 travesseiros. E aí o que acontece? O paciente nessa hora vai procurar o médico. Mas aí o paciente já teve uma lesão no coração porque a sua pressão arterial não foi tratada logo de início. E também pode acontecer, pessoal, uma insuficiência cardíaca aguda. O paciente nunca sentiu nada, de repente ele tem esse coração hipertrofiado, a sua pressão dá um pico, sobe, ele tem uma falta de ar, que não sei se vocês já ouviram essa expressão, dizer que o paciente tem a sensação de que está se afogando. Então, ele corre para a emergência porque não consegue mais respirar direito. E aí é o que a gente chama de edema agudo pulmonar. Então, é uma insuficiência cardíaca aguda, né? É uma emergência, certo? Que existe a insuficiência cardíaca aguda e a crônica, tá? Eu tô falando mais aqui da questão da crônica. Então, a hipertensão é isso que acontece. E isso acontece muito, tá? Isso acontece com muita frequência. Chega a dar uma dor no nosso coração. Por quê? Porque é algo que poderia ter sido evitado, mas infelizmente ainda acontece muito. Tanto por falta de esclarecimento da população, de conhecimento, como também pela questão, mesmo as pessoas sabendo, mas aquele velho hábito nosso, né, de só ir para o médico quando sente alguma coisa. E a hipertensão, ela é uma doença, na maioria das vezes, silenciosa. Quando ela vem dar algum sintoma, pode ser dessa forma, como foi com esse paciente que eu ilustrei, dando falta de ar porque já tinha comprometido o coração. Mas a hipertensão poucas vezes dá sintomas. Já recebi paciente aqui com a pressão 220 por 140, né? 22 por 14. E o paciente estava sentindo nada. Então, é uma doença traiçoeira, é uma doença perigosa, tá? Por isso a gente bate tanto nessa tecla, por isso eu bato tanto nessa mesma tecla com vocês. Precisa ir ao cardiologista anualmente, principalmente depois dos 40 anos. Se você já tiver uma comorbidade, tiver uma obesidade, aí você antes dos 40 anos já começa a ir para o cardiologista, tá? Mas se você não tem nenhuma comorbidade, a partir dos 40 anos, precisa ir ao cardiologista anualmente, verificar como está a sua pressão arterial, verificar todas as suas taxas, certo?